paz do Senhor, irmãos, amém? Estamos dando início a mais um culto de missões, hoje dirigido pela Jubrac. Mais um culto de louvor e de gratidão ao nome do Senhor, amém? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Versículo 1 e 2 dizem assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E também o versículo 16 e 17 do capítulo 3 diz assim: Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Amém? Essa palavra falou muito ao meu coração. A palavra do Senhor é incrível, né? E esse é o desejo do Senhor para nós, que essa palavra seja realidade em nossas vidas. Que nós, embora estejamos aqui muitas vezes preocupados, as situações terrenas sejam difíceis, estejam um caos, o desejo do Senhor é que o meu pensamento e o seu pensamento estejam ligados, estejam firmes nas coisas do alto. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor, colocar o coração nas coisas do alto, porque o Senhor tem muito a falar conosco. E foi isso que o Senhor falou comigo, espero que fale com os irmãos também, e que façamos disso uma realidade em nossas vidas. Aqui no 16 diz para nós aconselharmos uns aos outros e cantarmos salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em nosso coração. Que nós possamos fazer isso agora e fazer isso durante nossa semana, sempre, todos os dias. Que nossa esperança no Senhor seja renovada todos os dias e nós tenhamos gratidão a Ele. Embora as situações terrenas às vezes sejam preocupantes, que o nosso coração esteja descansado no Senhor e a nossa mente no alto, amém? Eu gostaria de orar com os irmãos nessa hora. Senhor, queremos te apresentar, ó Deus, mais um culto, Pai, mais um momento, ó Pai, que nós podemos estar aqui, ainda que não estejamos pessoalmente, ó Pai. Estamos unidos em um só Espírito, Senhor. Somos a tua igreja. Somos o teu corpo, Senhor. Que nessa hora o Senhor venha sobre nós, ó Pai, fale aos nossos corações de forma tremenda nesse lugar. Senhor, nós esperamos, desejamos a tua presença. Esteja aqui, Senhor. Esteja se fazendo presente nesse lugar. Esse momento, esse culto, esse momento de adoração e louvor é para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Amém? Que em nossos lábios, que em nosso coração, todos os dias, nós possamos oferecer ao Senhor um cântico novo, um cântico de gratidão. E possamos também todos os dias proclamar, declarar a sua grandeza, a sua fidelidade. Declarar que somos gratos a Ele pelo seu cuidado, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Declararmos que somos gratos pelo cuidado dele com as nossas vidas. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Senhor, adoramos a Ti, Senhor. Declaramos, ó Pai, a Tua grandeza, a Tua santidade, Deus. Receba o nosso louvor como um cheiro suave diante da Tua presença, Deus. Seja adorado neste lugar, Pai. Que não glorificará teu nome.
Queridos e prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu me dirijo a vocês para bendizer o nome do Senhor. Nós não deixamos de louvar a Deus por causa das circunstâncias. E eu venho aqui, meus queridos, falar para vocês de um assunto que se une em várias partes. Eu quero começar falando da oferta missionária nacional, que o Senhor tem nos abençoado a cada mês e tem nos permitido trabalhar, expandir a igreja do Senhor dentro e fora do Brasil. Mas ligado à OMN estão essas obras, essas frentes missionárias que estão em andamento. Em todo o Brasil, nós oramos para que as igrejas se mantenham fiéis na oferta missionária nacional. Continuamos os trabalhos nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste, eles não pararam. A Força Tarefa Nacional, o Conselho Nacional, continuam investindo. E os irmãos em cada uma dessas frentes trabalhando. Então, a oferta missionária nacional é a primeira parte desse raciocínio. A segunda parte são os projetos em andamento, dentro e fora do Brasil. E a terceira parte somos nós que ofertamos. Nós sabemos que a possibilidade de crises, ela sempre existe e ela sempre existirá. Mas nós confiamos no Senhor. Então eu venho dizer a você aqui uma palavra apenas. Confie no Senhor, espere no Senhor e faça a sua parte no Senhor, como cada um de nós devemos fazer nesse momento. A obra de Deus segue, a obra de Deus não pare. Que Deus te abençoe. Estamos trabalhando muito forte para que vidas conheçam o Senhor Jesus. Vamos juntos. A crise não nos detém, porque a obra é santa. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria enorme falar com vocês nesse anuário do mês de abril. Chegamos no terceiro domingo desse mês e com um coração muito grato pela fidelidade de cada pastor, de cada irmão, representando o pastor Luiz Fernandes Bergamin, presidente do Conselho Nacional das Igrejas do Brasil para Cristo, e do pastor Joel Estevanato, fundador e conselheiro da Missão Desafio. Quero agradecer cada um que tem contribuído com a oferta missionária nacional. Através dessa oferta, a Missão Desafio tem apoiado dezenas de projetos. Nós estamos em 25 países, com 258 missionários, com 112 igrejas plantadas, e para o louvor da glória do Senhor Jesus, através da OMN, nós estamos apoiando todos esses projetos. Esse mês, nós vamos orar pela nossa nação, pelo Brasil, e eu tenho um pedido especial a fazer para você. Nós sempre oramos pelos projetos no Brasil, fora do Brasil, pelas igrejas, pelos missionários, mas hoje nós vamos fazer uma oração especial pela nossa administração. Nós chamamos de staff, é a equipe operacional. Nós temos a nossa irmã Kátia, secretária, a irmã Rose, que trabalha na gestão financeira, o presbítero Fabiano, que é o gestor da Missão Desafio, temos a Bruna, que trabalha na área de marketing, a nossa missionária Gerciana, coordenadora do Alfa, a querida diretoria da Missão Desafio, a equipe de mobilização e também pelos escritórios regionais. Nós temos hoje 30 escritórios da Missão Desafio espalhados pelo Brasil. Cada escritório tem uma responsabilidade de fomentar missões em sua região, em seu estado, fomentar a OMN, desenvolver conferência missionária, apoiar os projetos missionários. Toda essa estrutura precisa muito da sua oração. E hoje nós vamos orar pelo Brasil, mas também pelo staff, a equipe operacional, pela nossa diretoria, pelos nossos escritórios regionais. Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos da paz do Senhor. Eu vim falar um pouco e orar sobre o anuário do mês de abril, que, como os irmãos acabaram de ver, vai ser sobre o Brasil. Diferente de outros meses, como orar por missionários e pela obra, vamos orar pela base.
que seria o staff e administração da Missão Desafio. O staff é o sistema operacional, que, para quem entender, é praticamente onde começa tudo, que é ali onde se administra a parte financeira, entre outras coisas que são extremamente importantes para a obra. Eu peço para que os irmãos fechem os olhos e vamos estar em oração nesse momento. Senhor, te agradecemos pela grande obra que o Senhor tem feito até aqui, pela Missão Desafio, por todos esses anos e por todos os campos, que são quase 30 já, que temos alcançado em todo o mundo. Eu quero pedir para que o Senhor venha abençoar essa obra ali naquela base, para que todo problema, tudo aquilo que vier das trevas para tentar impedir o trabalho da missão, venha cair por terra em Teu santo nome, para que esse trabalho venha continuar sendo feito de maneira excelente como tem sido nos últimos anos. Te peço para que a parte financeira, para que o staff seja todo controlado de maneira correta, com um temor a Deus além de tudo, porque sabemos que todas as pessoas que estão ali são tementes e pedimos para que isso continue durante um bom tempo, até onde o Senhor deseja. Eu quero te clamar também por todo o país nessa situação, abrindo um adendo sobre essa nova doença, o coronavírus, que quando foi gravado o anuário ainda não estava programado para tudo isso, mas agora que estamos vivendo, te pedimos por misericórdia, clamamos pela vida daqueles que estão infectados e por todas as outras pessoas. Abençoe o comércio e aqueles que estão trabalhando diretamente, frente a frente na batalha. Dê força para os médicos e dê sabedoria aos políticos. Te peço e te agradeço em Teu santo nome. Amém. De onde viemos? O que nós fazemos? A Ele diremos! Somos a expedição! E nós viemos! Anunciar a salvação! Tropa de Cristo, qual sua missão? Pregar o Evangelho, anunciar a salvação! Eu queria fazer uma pergunta: como você levantou recursos para a viagem? Deus me deu a estratégia de fazer um bazar online, que chama Bazar Momentos, que na verdade eu uso para várias missões, então já siga lá no Instagram e Facebook. Mas a maior parte veio de ofertas, tanto de amigos, quanto parentes, quanto a própria igreja que me ajudou. Qual foi o preparo físico, psicológico e espiritual? A liderança da expedição nos indicou alguns livros para estarmos lendo, então a parte psicológica, acho que pode ser por conta disso, a gente acaba utilizando, até também ficar pensando na expedição, ficar se planejando para ir, né, pensar e meditar nisso, como que vai ser diferente, saber que você está indo para outro local com outras pessoas totalmente diferentes. A parte espiritual, eles também indicaram para a gente estar lendo, né, o livro de Efésios. E a gente acabou falando da armadura de Deus, fazendo jejum, orando pela expedição, pensando mais nisso, clamando a Deus, pedindo alguma orientação, algum pedido disso. E a parte física é você se preparar um pouco mais, então eu acabei subindo e descendo a escada, deixando a escada rolante de lado. Quem foi o alvo da expedição? O alvo da expedição foi algumas tribos indígenas, adolescentes, crianças, aquele que tem sede e fome do Espírito Santo, aquele que quer conhecer mais de Jesus. Nosso alvo foi a parte de Roraima. Quais atividades foram realizadas? Foram realizados evangelismos de rua, também tivemos atividades dentro de escola, nós tivemos a oportunidade de dar uma palestra sobre drogas, sobre autoestima, teve teatro, nós tivemos brincadeiras com as crianças, também teve cultos de noite, à tarde as mulheres tinham um momento de beleza,
onde elas eram cuidadas do cabelo, as unhas, recebiam massagem e durante isso recebiam orações, recebia a palavra, teve artes também, as crianças pintando quadros, doações também, a gente fez um momento de doar brinquedo, doar cesta básica, foram essas atividades que foram realizadas. Quais dificuldades e os desafios que você encontrou na viagem? O maior desafio é você conviver com pessoas que você não conhece, né? Foram 15 dias que a gente passou lá juntos, com pessoas de todos os lados do Brasil. E a gente tem culturas diferentes, tem o jeito diferente de estar fora da sua casa. Então, essa é uma das dificuldades maiores e um desafio também, essa convivência com o outro que você não conhece. A paz do Senhor, igreja. A seguir, vamos ver alguns testemunhos da expedição. Para a expedição missionária de 2020, eu fui muito com o intuito de abençoar as pessoas que estavam abrindo as portas para nós, a igreja local que estava nos recebendo. Eu queria ouvi-los mais, eu queria estar mais próximo e também tentar incentivar de alguma forma que eles dessem algum tipo de continuidade, tivessem uma alegria, que não seja só uma coisa que causa muito tumulto, né? Porque a gente dá trabalho, eles que ajeitam um local para a gente dormir, eles que fazem a nossa comida, então tem um trabalho muito grande nisso. E de repente, quando menos percebi, Deus foi colocando adolescentes próximos de mim e deu para ouvi-los, deu para conversar, deu para dar conselhos, deu para estar juntos, deu para muito ser usada por Cristo, falar palavras de poder no temor de Cristo. Então, essa autoridade, essa foi a parte que mais me impactou. A gente passou por muitas coisas, lógico que tem muitos testemunhos, mas a área que mais me impactou foi realmente poder abençoar aqueles que estão nos recebendo e saber que aquilo vai ser continuado, não vai parar por aí. Oi gente, meu nome é Miriam, eu sou da UBC Carmo, Rio de Janeiro. Eu estive na expedição Roraima 2020 e algo que muito me impactou, algo que muito me chamou a atenção foi a nossa primeira ida a campo, que foi no abrigo venezuelano. E quando eu cheguei lá, a situação era precária, não tinha iluminação, os quartos não era arejado. E mesmo assim eles estavam felizes por poder estar no nosso país, por poder estar aqui, né, livre do que eles estavam passando lá. E a gratidão deles por recebermos a ele com tanta alegria foi o que me marcou. E o que me fez entender é que às vezes nós somos muito ingratos e nós temos tudo para agradecer a Deus. Mesmo que não seja da maneira que nós queremos, mas nós temos tudo. Nós temos o necessário. Nós temos Jesus e Ele é suficiente. Paz. Oi, meu nome é Gláucia. Em janeiro eu participei da expedição missionária. E em um desses evangelismos, em uma comunidade, se eu não me engano era Canauani, eu e uma equipe saímos para fazer um evangelismo prático, que consiste em ir de casa em casa, falando sobre o amor de Jesus, entregando Bíblia e convidando para os cultos que aconteceriam à noite. Em uma dessas casas, a gente encontrou uma senhora, uma família, e nessa família tinha uma senhora que ela não escutava, ela escutava muito pouco. E então, eu e os meus amigos, a gente começou a conversar com essa senhora e com a família dela, perguntando por que eles estavam ali, qual o objetivo de vida deles. Eu e a minha equipe, a gente conversou bastante, perguntou bastante, e daí eu vi uma menina e eu fui orar por ela. Enquanto eu tava orando por essa menina, eu vi que os meus amigos estavam perguntando uma coisa pra senhora, dona da casa. Daí ela falou que tinha uma mulher lá, que ela não escutava direito, que ela tinha um problema de audição. E enquanto eu tava orando pra essa menina, eu falei, meu Deus, eu tenho que orar por ela. Aí eu terminei de orar por essa menina e cheguei pra essa senhora, a dona da casa, e falei, eu posso orar por ela? Eu posso orar declarando a cura e tal. Daí ela falou assim, não precisa, porque ela já tá assim há muito tempo, não precisa. Daí eu insisti, falei, não, eu posso orar por ela, eu quero orar por ela, a senhora deixa? Daí ela falou, não, pode orar. Comecei a orar, declarando a cura, declarando que nós não aceitávamos aquilo sobre a vida dela. E beleza, orei uma vez e nada. Daí eu fiquei, meu Deus, nada. Mas eu vou orar de novo.
Aí eu orei de novo. Vamos orar, declarando a cura. E com um ato de fé eu agradeci por essa cura. E pra glória de Deus, ela voltou a escutar. E eu fiquei muito emocionada, eu fiquei muito impactada, porque foi algo surreal. Eu acredito que não só pra mim, mas pra todos que estavam ali. Foi muito bom ver o agir de Deus naquela vida. Foi muito bom ver Deus tocando aquela senhora e fazendo ela voltar a escutar 100%. E isso foi muito bom. E esse é um pouco do testemunho que eu queria contar pra vocês, daquilo que eu vivenciei lá. E eu acredito que tem muito mais. Eu acredito que o Senhor nos chamou pra viver coisas novas e coisas loucas nele. E isso são uma das coisas loucas. Manifestar o reino dele através de cura, através de amor, através de amenizar as dores das pessoas que estão no mundo. Amém? Oi, gente. Eu sou a Milena, de Apucarana, Paraná. Eu vim contar um pouco da minha experiência no Expedição Missionária de 2020. O Expedição, ele foi em Roraima, só que eu e algumas pessoas, nós fomos pro Amazonas, onde foi o Expedição do ano passado. E eu vou tentar resumir o que foi o Amazonas pra mim. Eu tô apaixonada pelo norte do nosso país, eu tô apaixonada pela beleza daquele lugar, mas principalmente pela simplicidade e o quanto eles prezam a família, quanto eles prezam o amor. Lá era uma realidade totalmente escassa. Eles plantam pra comer e eles não têm nada de riqueza, assim, financeiramente falando. Só que lá, em todas as casas que eu entrava, eles falavam assim, os sonhos das pessoas. É casar numa igreja. Meu sonho é que os meus filhos não se percam nesse mundo. E lá eles se ajudavam muito. Só que o que me marcou foi um rapaz. Naquele dia ele ia fazer um assalto e a gente bateu na porta dele. E lá ele chorou, ele se arrependeu, ele foi pro culto naquele dia, ele aceitou Jesus naquele dia. E voltando pra poder ir pra Roraima, eu olhava aquilo lá, aquela beleza daquele rio Amazonas, aquela beleza daquelas árvores, daquele lugar. Eu só conseguia pensar em quão bom e quão grande é o amor de Deus pelas vidas. Porque nós saímos do nosso conforto, da nossa casa, viajamos tudo para chegar até lá, para aquela vida. Sabe, se a gente não tivesse tocado mais ninguém, já valeria a pena por aquela vida. Sabe, lá o amor de Deus me constrangeu de uma forma tão grande, que lá eu pude entender qual é o real sentido da adoração, sabe? Porque tudo que tem vida louva ao Senhor, porque o Senhor é perfeito e Ele é bom em tudo que Ele faz. Chegando em Roraima, a gente teve um trabalho com os venezuelanos e foi uma das coisas que mais me marcou lá, fora que a convivência com outras pessoas, né? Mas lá, com os refugiados, me marcou muito porque eles tiveram que sair da comodidade, do conforto da casa deles, não porque eles queriam. E chegando lá, tinha uma criança que chegou em mim e falou assim: tia, me dá um abraço, me passa seu número, porque só hoje eu fui entender o que é ser amado de verdade. Gente, aquilo me quebrou, era uma criança que não sabia o que era ser amado. E aí naquilo eu pensei, vale a pena sim você sair da sua casa, vale a pena sim você deixar o seu conforto, você deixar os seus problemas, você deixar tudo aquilo que é importante pra você, pra ir fazer a obra de Deus. Eu sou a Noádia, ou a Noa, sou da Igreja Brasil para Cristo de Jardim Uso. Antes de viajar, o pastor José Fortunato falou assim: Noádia, pratica a sua língua internacional. Eu sou formada em inglês há 8 anos, porém a última vez que eu falei inglês foi dentro da sala de aula. Enfim, viajamos para a expedição missionária e aos dias dedicados à tribo Kanauanin, nós fizemos o evangelismo e o pessoal da base, o pastor Joás, muito querido por nós, ele mandou um rádio pro Iro e falou assim: Iro, por favor, vê se vocês encontram a casa do Pedro e vocês orem por ele porque ele se encontra enfermo, e aproveita, fala pra Noa dar uma olhada nele, porque eu sou enfermeira. E então nós fomos em casa e falando da palavra de Deus, levando e sempre perguntando: por favor, onde fica a casa do Pedro? Até que uma família sinalizou onde ficava a casa do Pedro. Só que nós estávamos andando num caminho que não estava num projeto, e o Senhor nos direcionou, só que nós estávamos com o nosso líder do grupo, né? E eu chegar naquela casa, achei muito interessante aquela casa. É uma casa bem diferente das outras aldeias. E ao chegarmos lá, tinha 2 senhores sentados, um na cadeira lendo a Bíblia e uma senhora na rede. Só que eu percebi que eles não estavam sendo totalmente receptivos, no sentido de... não estava legal, parecia que eles não estavam entendendo. Em real, eles não estavam entendendo. E aí,
Eu olhei pra senhora, falei assim, eu falei, Senhor, quem irá nos socorrer? Porque eles não estão entendendo. Aí até que a senhora falou assim, no português, no português. Aí eu falei, do you speak English? Aí ela, yes. E assim, o Senhor foi glorificado naquele dia e eu consegui falar com eles em inglês. Eles eram de Guiana Inglesa e eles estavam ali passando os dias na casa da filha deles, que mora na tribo de Canauaní, Roraima, onde eu podia imaginar. Eles já eram cristãos, então ele já estava lendo a Bíblia naquele momento. Aí ele falou que ele se encontrava enfermo, se encontrava doente. Então nós oramos por ele, porque a situação de médicos, né, naquela aldeia é muito difícil. Os médicos são de 15 em 15 dias. E ele tinha data para voltar, e na data na qual ele ia voltar, o médico ainda não estava lá. Então era uma preocupação, porque ele precisava, que ele me mostrou a ultrassom dele, que ele fez uma ultrassom, ele estava com pedra na vesícula, gravíssima, que ela precisava ser retirada, porém o médico não estava naquele local. Então nós oramos por ele, por uma solução, e que seja feita a vontade do Senhor, né? Então nós perguntamos, você conhece o Pedro? Aí ele falou assim, yes, ele era o genro dele, né? Falei, nossa, coincidência. Mas falei, cadê onde ele está? E ele disse que a filha dele estava grávida e foi pro posto de saúde. Então o Pedro não se encontrava naquela casa. Mas depois da oração nós nos despedimos, agradecemos a Deus por aquela oportunidade e nós voltamos para a base. E aí eu falei pro Joás, né? Falei, Joás, eu fiquei muito triste porque eu não encontrei o Pedro. Aí ele falou assim, mas você foi na casa dele? Eu falei assim, fui, mas a gente orou por um senhor, pelo sogro dele, que ele estava doente. E aí ele falou assim, então você orou pela pessoa certa, porque a pessoa realmente era o sogro dele. O Pedro era caso de referência. A paz do Senhor. Eu estarei passando as contribuições missionárias do mês de março de 2020, começando pelas entradas Caixa e Banco. Sustento missionário sede, R$ 858. Sustento missionário Valquíria, R$ 165. Oferta missionário nacional, R$ 164. Oferta para a igreja perseguida, R$ 165. Transferência do caixa da igreja para cobrir as despesas, R$ 432,90. Total de entradas, R$ 1.784,90. Saldo anterior era nulo e o saldo total foi de R$ 1.784,90. Saídas Caixa e Banco, Uruguai para Cristo, sustento missionário Fábio, R$ 100. Índia para Cristo, R$ 650. Itália para Cristo, sustento missionário Marcos Roberto, R$ 200. Sustento missionário Paula, R$ 300. Oferta para a igreja perseguida, R$ 100. Oferta missionária nacional, R$ 164. Oferta Neemias, R$ 270,90. E o total de saídas foi de R$ 1.784,90. O saldo final é nulo. Paz do Senhor, irmãos. A palavra do Senhor diz em Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produziu. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Separem as suas ofertas e dízimos, por gentileza e com carinho. Senhor, por favor, cuide dessas ofertas, que nós possamos ofertar mais do que dinheiro na sua casa, mas que nós possamos ofertar as nossas vidas a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deposite a sua oferta na nossa conta do Bradesco. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, estamos reunidos aqui nessa tarde para nós estarmos começando, realizando esse culto, de missões.
É o 4º culto de missões do ano de 2020 e não é porque está acontecendo essa pandemia, tudo que está acontecendo aí no mundo, que nós sabemos, que vai nos impedir de cultuar a Deus, de fazer o nosso tão especial culto de missões, né? Eu louvo a Deus por estar aqui com vocês, no Imperador, participando, realizando a obra do Senhor também, juntamente com vocês. E eu quero estar trazendo uma palavra aqui para nós, estamos meditando nesse dia, que é em Romanos capítulo 12. Você que está com a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, não deixe de meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é tudo em nossas vidas. E em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, dentro da palavra de Deus, dentro disso que nós acabamos de ler nesse momento, diante de tantas coisas que a gente está passando, vivendo nesses tempos, na nossa vida, no nosso país, tudo que a gente tem visto, a mídia tem passado, divulgado tantas coisas até que a gente tem até evitado de estar vendo toda hora. Eu queria conversar com você um pouquinho a respeito da saúde da sua mente. Como está a saúde da sua mente? No que você tem pensado? A tua mente está ocupada com o quê? O que tem ocupado os teus pensamentos? Pensamentos da manhã, da tarde, antes de dormir, pensamentos na hora que você acorda. O que tem ocupado a sua mente? Você já tem acordado pensando nessa pandemia? Você já tem acordado pensando no que está acontecendo no mundo, as lojas fechadas, as pessoas dentro de casa, pelo menos algumas, né? Dentro de casa. O que você tem pensado? Como está a saúde da tua mente? A tua mente está ocupada por preocupações, por ansiedades, a tua mente está ocupada com os problemas do seu dia a dia, com preocupação com o seu emprego, com o seu salário. O que tem ocupado a sua mente? Nessa tarde, o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos dar saúde. E saúde para a nossa mente. Porque a mente estando sã, o corpo também vai estar sã. Então que nessa tarde nós venhamos buscar saúde mental e espiritual. Aqui está dizendo que não é para a gente se amoldar, não é para a gente se amoldar aquilo que o mundo diz, a forma como o mundo está vivendo, como as outras pessoas estão vivendo. Porque eu vou fazer assim, porque está todo mundo fazendo assim. Eu vou por ali, porque está todo mundo indo por ali. Não. A Bíblia diz que não é para a gente se amoldar ao padrão deste mundo, mas é para a gente transformar pela renovação da nossa mente. Nós temos que buscar essa renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Buscar todo dia, buscar em todo tempo, ter uma mente renovada e sã em Jesus Cristo. Nós vemos por aí muita gente com a cabeça doente, com a cabeça infectada de coisas ruins, com coisas que não é para ser pensado, com coisas que não é para ser dito. A pessoa pensa e logo ela fala aquilo que ela está pensando. Não, renove os teus pensamentos em Cristo, renove a sua mente em Cristo Jesus. Deixa Deus transformar a sua mente, deixa Cristo ocupar a sua mente. Ocupe a sua mente com as coisas do Senhor. Mas eu estou preocupado porque a gente viu aí, né, falando na televisão, que as empresas vão diminuir o salário, cortar salário pela metade, cortar tantos % do salário. A minha preocupação está nisso. Lança toda a tua ansiedade aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós.
Deus nunca desamparou, irmãos. Irmãos, nós moramos, eu e minha família moramos num terreno a vida inteira. Não pagávamos aluguel, minha avó foi para esse terreno para cuidar daquele terreno, para não ser invadido. E nós ficamos morando lá. Ali ela criou os filhos, criou nós, os netos, tudo ali naquele mesmo terreno. Chegou o dia de nós sairmos daquele terreno, fomos despejados daquele terreno. E a nossa mente naquele momento estava ocupada com o seguinte pensamento: o que vai acontecer? Para onde nós vamos? Vamos morar onde? Vamos fazer o quê? De que forma nós vamos? E em determinado momento que o advogado chegou e falou que tinha arrumado um galpão para guardar todos os nossos móveis, mas ele não sabia o que iria acontecer. Saiu um caminhão com nossos móveis, foi para esse determinado galpão e nós ficamos ali. Ali mesmo apareceram os irmãos daqui, do Imperador, e que era onde nós congregávamos, e congregamos até hoje, falando assim, que e dividiu, foi um pouco para cada casa. Mas antes de nós sairmos dali, minha avó nos chamou para dentro daquele cômodo. E ali nós entramos para dentro daquele cômodo. Ali veio atrás os policiais que estavam ali, o oficial de justiça, certamente pensaram que nós íamos fazer alguma coisa. E a minha mente estava ocupada com o seguinte pensamento: vamos orar para Deus preparar um lugar para a gente ir. Essa vai ser a direção que a minha avó vai orar. E de repente, a minha avó diz para nós assim: vamos orar e agradecer a Deus pelo tempo que Ele nos deu para morar aqui. Irmãos, quem tem sua mente ocupada com as coisas do alto, ele crê que Deus é antes, que Deus é durante e que Deus é depois, presente nas nossas vidas. Ocupe tua mente com as coisas do alto e não se desespere porque vai vir só metade do salário. Não se desespere porque você não está trabalhando nesses dias. Não é culpa sua, não é culpa do governo, como nós íamos conversando. É a situação que está nos levando a isso. Mas nós temos um Deus, como foi ministrado terça-feira agora, que o pastor abriu o culto dizendo assim: olha, há um tempo determinado para todas as coisas. E tem um tempo para esse vírus desaparecer. Assim como ele apareceu, tem um tempo para ele desaparecer. Então ocupe tua mente com as coisas de Deus. Ah, mas eu estou preocupado. Vai lá para a palavra, Deus vai tirar a tua preocupação. Eu estou ansiosa, vai para a palavra, lança a tua ansiedade aos pés do Senhor, Ele cuida de você. Deus sempre cuidou de nós, irmãos, sempre, a vida inteira. Nós íamos conversando a respeito disso, eu, pastor, as crianças, nós íamos conversando, vindo para cá a respeito desse cuidado de Deus. É interessante, o pastor falou: estou um mês sem trabalhar. O Marcos também, esse mês, trabalhou 2 dias, mas nós não ficamos nem um dia sem comer, sem água potável, sem energia, não ficamos. E nem doentes, para a glória de Deus. Deus tem cuidado de nós. Ocupe tua mente em agradecer a Deus. Vamos agradecer mais ao Senhor. Acordou? Ai meu Deus, e agora esse mês o salário? Não. Acordou? Deus seja louvado. Ele tem cuidado de mim. Ele tem zelado pela minha vida. Então, não é para você ficar aí, alguém manda uma mensagem para você e fala assim: olha, você viu? Vão cortar o salário, não vai ter serviço, está tudo fechado, e você vai lá: ah, é mesmo, está difícil. Não se amolde ao padrão do mundo, se amolde ao padrão de Deus. Aleluia. Diga: está assim, está fechado, está difícil, vão cortar o salário, mas graças a Deus que temos o Senhor. Temos Deus na nossa vida, que cuida de nós, que cuidou lá atrás, que cuidou, está cuidando agora e que vai cuidar lá na frente também, irmãos. Quando tudo isso passar, Deus vai continuar sendo Deus, como tem um louvor que os irmãos do Imperador sempre cantam, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, sempre.
Ele é o Senhor das nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dele, nós falamos: Senhor, nós estamos aqui, nos molde conforme o teu querer e a tua vontade. De vez em quando, parecem umas arestas, umas coisinhas, aí nós temos que ir para a forma de Jeová de novo, para ele vir cortar aquilo, sabe? Aparar aquilo, tirar aquilo que está querendo deformar a forma como ele nos fez. Mas peça a ele nesse dia, nesse fim de tarde, começo de noite, para que ele renove a sua mente, para que ele dê saúde para você mental, porque tem muitas pessoas entrando numa paranoia, numa loucura, num desespero por causa de tudo isso que está acontecendo no mundo. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e é ele que vai fazer tudo. É o que a Bíblia diz, e nós precisamos ficar com o que a Bíblia diz. Nós não temos que ficar com aquele urso daquele desenho do Pica-Pau, sabe? Que ele fica correndo para um lado, fica correndo para o outro, correndo para um lado, correndo para o outro, sem saber o que vai fazer, que direção tomar. Não, irmãos. Quem tem Jesus tem a direção certa. Quem tem Jesus sabe que ele está na frente e que é ele quem vai abrir os caminhos. É ele quem prepara todas as coisas. É ele quem prepara e supre todas as nossas necessidades. Ele cuida de nós. Ele é Deus que cuida de um desejo. Você está com vontade de comer alguma coisa e ele vai lá e prepara aquilo que você está com vontade de comer. Ele é Deus que cuida dos detalhes da nossa vida. Então, coloca a tua mente, a tua vida nas mãos do Senhor e deixa lá. Não deixe que esses pensamentos que você sabe muito bem que não vêm de Deus, que ele vem enraizar na sua cabeça. Vem ocupar o seu tempo. Vem ocupar você. Porque tudo começa assim. A pessoa começa com medo hoje aqui, eu estou medo hoje, amanhã ali, daqui a pouco está com síndrome do pânico. Mas que nessa noite, o que vem ocupar a nossa mente seja as coisas de Deus. A Bíblia, ela é tão linda, tão clara, tão perfeita, que ela nos dá até o que nós devemos pensar. E às vezes a gente fica tão preso assim, né? Minha avó sempre dizia: pode parar, viu? Mente vazia, oficina do diabo. Ocupa sua mente com as coisas de Deus. E aqui em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1 ao 3, veja que coisa linda que Deus fala para nós. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Mantenha o teu pensamento nas coisas do alto. Ocupe teu pensamento nas coisas de Deus. Deus, ele é Deus que supre as nossas necessidades. Você pensa que Deus não sabe aquilo que você anseia, aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que eu anseio, aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero? Deus sabe tudo. Lá em Salmo 139 não diz que antes mesmo da gente ter forma, ele já nos conhecia. Antes da palavra chegar na nossa boca, ele já sabe aquilo que nós vamos falar. Então, ele é Deus que nos conhece. E ele tem um tempo determinado exatamente para todas as coisas acontecerem. Meu Deus, mas que tempo é esse determinado que não acontece na minha vida, não acontece? Ocupa a tua mente com as coisas de Deus e deixa o trabalho árduo para Ele. Não é assim que a Bíblia fala? Que é para a gente buscar primeiro o reino. As outras coisas vão vindo, irmãos, vão acontecendo. Deus vai fazer acontecer. Ocupe a tua mente com as coisas de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Que nessa tarde, nesse dia, você possa assim falar com Deus.
Daqui a pouquinho, nós vamos estar fazendo uma oração. E eu sei que aonde essa palavra chegar, o Espírito Santo vai na frente e vai chegar na tua vida também. E ele vai visitar a tua mente, porque tem muita gente com a mente perturbada. Tem muita gente com a mente totalmente fora do lugar. Tem muita gente tão preocupada, mas uma preocupação excessiva, que tira a paz e o sono. E o Espírito Santo vai visitar a tua mente. E vai dar paz na sua mente. E você vai conseguir deitar e dormir em paz e em tranquilidade. Guarde essa palavra em teu coração. E acredite, acima de tudo, que o Senhor tem controle de todas as coisas. Tem muita gente perguntando onde é que está Deus diante de tudo isso aí que está acontecendo. Tanta gente morrendo, tantas pessoas adultos, agora não tem mais idade, né? Tem até crianças, bebês. E eu costumo dizer sempre, quando alguém me pergunta onde está Deus que não vê tudo isso, eu sempre digo que Deus está onde Ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. Ocupe tua mente em servir a Deus. Não vamos ter todas as respostas que nós queremos ter, mas nós podemos confiar em Deus em todo o tempo. Em todo o tempo das nossas vidas. Então, mantém teus pensamentos nas coisas do alto. Sai um pouquinho dessa terra. Tira o foco um pouco dessas coisas. Busque a Deus acima de tudo. E Ele vai continuar cuidando de você. Guardando você, protegendo você. Livrando você. Guardando sua entrada, sua saída. Porque é só Deus para guardar, irmãos. É só Deus para livrar. Então mantenha a tua confiança no Todo-Poderoso, viu? Guarde o teu coração. No versículo 4 de Colossenses, capítulo 3, diz assim: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ele vai se manifestar. E nós vamos nos manifestar juntamente com Ele em glória. Ocupe sua mente com as coisas do alto. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar. Deixa Ele renovar sua mente. Você vai ficar pensando em coisas que já passou. Lá no passado, porque se talvez eu tivesse feito assim, falado daquele jeito, eu acho que eu fui muito duro, eu acho que eu fui muito fechado, eu acho que eu... Irmãos, já passou. Agora daqui para frente, renove sua mente. Deixa Deus fazer coisas novas na sua vida. Amém, irmãos? Fique com essa palavra. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua casa, da sua família. Guarde o teu coração. Guarda a tua mente. Ocupe ela com as coisas de Deus. E as demais coisas, Deus, o Senhor, irá cuidar. Amém? Eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Aonde você estiver, feche os teus olhos. Senhor Jesus Cristo, eu quero orar junto com meu irmão, minha irmã nessa tarde, nesse início de noite. E quero pedir a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor alcance a vida dessa pessoa. Senhor amado, repreenda toda perturbação na mente dele, na mente dela, toda agitação, Senhor amado, toda angústia, Pai, toda ansiedade, Senhor amado, visita essas vidas nessa tarde, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor limpe, Pai, a mente da minha irmã, do meu irmão, para que ele receba a palavra de Deus, e a palavra de Deus venha frutificar dentro dele, dentro dela. Restaura a mente dos meus irmãos, guarda a cabeça, a mente deles com a tua palavra, que Efésios diz que o Senhor, Pai amado, coloca o capacete da salvação em nossa cabeça. Guarda os pensamentos, ó Pai, guarda as mentes que precisam
abençoe grandemente a sua vida. Eu agradeço por essa oportunidade, pelo convite de estar aqui nessa tarde. Que a presença de Deus esteja aí dentro do seu lar, amém? Quero estar chamando o pastor Elias aqui. Você pode aplaudir o Senhor, né? Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Que palavra maravilhosa, né? Que possamos guardar essa palavra no nosso coração e fazer, irmãos, a vontade de Deus, o querer de Deus. Né? Vamos começar mais uma semana e tenha certeza que Deus, Ele está no controle das nossas vidas, viu, querido? Ele está no controle, Ele está no comando de todas as coisas. Palavra maravilhosa, que possamos descansar a nossa mente, irmãos. Sabe? Colocar coisas boas na nossa mente, coisas maravilhosas. Então que você tenha uma semana abençoada, você, a sua casa, a sua família, uma semana, irmãos, assim, de conquista mesmo. Mesmo no meio dessa tribulação, no meio dessa dificuldade, de ficar dentro de casa, mas que você possa ter várias conquistas, irmãos, várias conquistas. Amém? Eu quero te dar a bênção do Senhor sobre a sua vida nessa noite. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Uma semana de vitória para você. Amém, irmão? Fica com Deus.